Bom dia ou boa tarde, queridos irmãos. Aqui é Jorge Campos. Eu lembro-me claramente o dia em que a minha esposa e eu estávamos no carro, num safari, a observar o que estava a acontecer um bocadinho mais abaixo, à frente de nós. As árvores eram esparsas, a grama estava seca, uma lagoa pequenina que estava à frente de nós, e vimos um grupo, uma manada, do que chamam em inglês, na África do Sul, de waterbucks, que era um grande antílope africano que vive perto de rios e lagos e na savana. E tinha esse tipo de antílope tem uma média de 1,5 metro de altura, até aos ombros, e estavam aí ao pé dessa lagoa, bebendo água calmamente. Quando olhamos para essa manada, identificava-se facilmente o líder desses antílopes, desse waterbuck, que era um animal lindo, grande e robusto. Era talvez 25% maior que as fêmeas que estavam com ele, talvez uns 2 metros de altura. Os seus chifres estavam bem desenvolvidos, estavam amplamente espaçados, curvando-se graciosamente para trás e para cima. E estavam bebendo calmamente e, ao mesmo tempo, vigiando cuidadosamente. E tudo em ordem nessa natureza linda. O waterbuck tem o seu notável anel branco na sua traseira escura, que parece uma marca de alvo, bem visível. É como se tivesse a dizer: siga-me. E é, na verdade, interessante que cada marca deste anel branco, circundando esse traseiro desse animal, cada um é diferente. E por isso reconhecem-se uns aos outros por este sinal que na África do Sul chamam o sinal de siga-me. Era uma manhã calma, estávamos ali animados a ver estes animais. Era cerca de 10 horas da manhã, o sol africano estava a subir bem alto e era quente e seco, como geralmente é nessa área. Um dia lindo, um ambiente, uma vista linda, calma, e os animais bebendo calmamente. E nós tínhamos uma posição muito vantajosa, de boa posição. Estávamos no que chamam lá na África do Sul uma koppie, quer dizer, um montezinho, e podíamos ver estes antílopes, estas waterbucks, na savana, neste terreno da savana. E apreciámos isto e gostámos, e víamos esta savana, que era como se fosse uma grama curta, mas com alguns arbustos aqui e acolá, com espinhos, típico do que se vê na África, nessa região da África. E tudo parecia assim tão calmo. Quando olhámos e vimos à nossa frente, um bocadinho para a direita, esses waterbuck, esses antílopes. Mas depois de estarmos a olhar, então vimos algo mais que não tínhamos reparado inicialmente.
porque 2 aqui e 3 ali, assim em grupinhos, e depois espalhados estrategicamente. Talvez um cerco de 200 metros de um do outro, via-se uma alcateia, um grupo, embora espalhados assim, de leoas, rastejando, sem fazer barulho. E embora estivessem a grandes distâncias uns dos outros, é como se estivessem a comunicar umas com as outras, que estivessem a conversar, numa maneira sem som, mas talvez numa frequência diferente, ou uma frequência que nós não podemos ouvir, ou que os antilopes não ouvem. Mas era uma vista muito interessante de ver estas leoas a apontarem para um desses waterbacks e já tinham como se tivessem um deles como uma meta. E eu e a minha esposa nos lembramos de 1 Pedro capítulo 5. Vejam comigo, se faz favor, 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. Diz assim: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Bem, quando o leão está na caça, não está a rugir. Está muito caladinho. Tudo muito calminho, tudo muito caladinho. Os leões, as leoas, aliás, as leoas que estavam a fazer a caça, tinham uma visão. Tinham uma meta a atingir. Uma meta bem clara. E estavam a trabalhar em conjunto uns com os outros, embora assim a uma certa distância, mas estavam a coordenar uma tática de ataque. E hoje, queridos irmãos, eu quero derivar ou extrair 3 lições da natureza, que são, nomeadamente, a importância da visão, a prontidão, isto é, a necessidade de estarmos prontos a vigiar, e o senso de urgência. Queridos irmãos, as leoas tinham, como disse, uma visão bem definida. Estavam a trabalhar como se fosse em equipe. Satanás, queridos irmãos, você e nós sabemos que ele e os seus cúmplices de demónios estão coordenados, trabalhando também em conjunto, como uma equipe de caça, com uma visão de destruir o povo de Deus. Mas, por outro lado, nós também temos uma visão, queridos irmãos. Uma visão que deve ser bem entendida por nós, para nos mantermos no caminho que precisamos de seguir. Tal como o inimigo tem uma visão, nós precisamos ter uma visão, uma razão do porquê. Qual é o nosso propósito, queridos irmãos? Porquê é que você nasceu? Sim, temos um guia de estudo bíblico gratuito que aborda este assunto. Porquê que você nasceu? Qual é a sua visão para o futuro? Qual é o seu propósito? Porque Deus tem um propósito para você e para mim. Vejam comigo, se faz favor, em Gênesis capítulo 1, já no início, no mesmo início. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Diz assim: também disse Deus. Disse Deus. Por isso,
estudamos noutras partes da Bíblia, entendemos que é o Pai e aquele por quem ele fez tudo, o agente, o verbo de Deus, que era Deus. E que disseram, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E sim, queridos irmãos, nós fisicamente somos feitos à imagem de Deus. Mas o golo final, a meta da criação de Deus, não é este primeiro passo de nos criar seres físicos à semelhança dele. Mas a meta, o golo, porque Deus nos criou, está aqui, vejamos, em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Que diz: se alguém está em Cristo, é uma nova criatura, ou uma nova criação. As coisas antigas já passaram e se fizeram novas. Queridos irmãos, a criação física é só um passo inicial para a criação final do que viremos a ser. Vejam então em Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4, 22 a 24. Efésios 4, 22 a 24. No sentido que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem. Isto é, este homem que somos é só algo temporário, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renovais no espírito do vosso entendimento e vos revistais do novo homem. Nós temos que pôr um novo homem. Temos que mudar, com a ajuda de Deus, com a ajuda do Espírito Santo. Temos que renovar o espírito do nosso entendimento e nos revestir do novo homem criado segundo Deus. Criado à semelhança de Deus. De Deus o Pai e Deus o Filho. Da família de Deus. Nós fomos criados para ser parte da família de Deus, como filhos e filhas de Deus. E por isso é que oramos, Pai nosso que estás no céu. É nosso Pai. E nós somos filhos dele. Somos da mesma família. Revistais do novo homem criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Vejam também em Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículos 16 e 17. Romanos 8, versículos 16 e 17. Diz assim, o próprio Espírito, isto é o Espírito de Deus, testifica com o nosso Espírito, isto é o Espírito do homem no homem, que somos filhos de Deus. Somos gerados pelo Espírito Santo de Deus como filhos de Deus. Somos regenerados, somos gerados de novo. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Vamos herdar o quê? Herdeiros de Deus. Vamos herdar este género, este tipo de ser, estas qualidades de ser,
co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Vamos ser co-herdeiros com Cristo. Vamos ser herdeiros de Deus. Vejam também em 1 João capítulo 3. 1 João capítulo 3. 1 João capítulo 3. Versículo 1 a 3. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, filhos do Pai. E, de facto, somos filhos de Deus. Isto é, somos gerados pela semente divina quando recebemos o Espírito Santo de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece. O mundo não nos conhece. Não entende o significado disto. Não entende porque é que você nasceu. Uma das razões porque não conhece é por causa da doutrina falsa da Trindade. Porque a doutrina falsa da Trindade fecha o reino de Deus dentro dessa falso entendimento. Mas quando Deus nos gera como filhos dele, vamos ser parte dessa família, dessa qualidade de seres. Tal como hoje somos da qualidade de seres humanos, vamos na ressurreição ser da qualidade de seres divinos, com a glória de Deus, herdeiros de Deus, herdar Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porque não o conheceu a Ele mesmo. Não reconhecem quem é Cristo, nem quem é o Pai. Não entendem quem é Deus. Amados, agora somos filhos de Deus. Agora somos filhos de Deus. Por quê? Porque fomos gerados pelo Pai através da sua semente que Jesus Cristo nos enviou, que procede do Pai. E sabemos que ainda não se manifestou o que havemos de ser. Porquê? Porque ainda não fomos transformados em seres espirituais, ainda somos seres físicos, ainda somos desta criação física, vamos ser uma nova criação, mas sim, já somos uma nova criação, mas é uma criação em progresso. E após a nossa morte, seremos transformados como seres espirituais. Então seremos semelhantes a Ele. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele. Quando Jesus Cristo vier, vamos ser semelhantes a Ele. Isto é, da mesma qualidade de seres como Ele é. Da família de Deus. Herdeiros de Deus. Co-herdeiros com Cristo. Porque havemos de vê-lo como Ele é. Hoje em dia não conseguimos ver Deus. Mas então, como seres espirituais, vamos ser capazes de vê-lo como Ele é. E se você tem esta esperança, você vai se esforçar para se purificar. Vai se esforçar para obedecer às leis de Deus. E assim mesmo se purifica. Versículo 3. Todo aquele que nele tem esta esperança, assim como Ele, Deus e Jesus Cristo são puros. Então qual é a nossa visão? Qual é a nossa visão? Qual é a sua visão?
A Igreja de Deus Unida tem digamos assim, uma visão. E a visão da Igreja de Deus Unida é a seguinte: uma igreja liderada pelo Espírito Santo de Deus, bem ajustada e ligada pelo auxílio de todos os membros, em que cada um coopera a sua parte, crescendo em amor para cumprirem o grande propósito de Deus para a humanidade, para trazer muitos filhos à glória. Queridos irmãos, essa deve ser a nossa visão e devemos ter essa visão bem escrita dentro aqui internamente na nossa cabeça e no nosso coração. A nossa visão, queridos irmãos, é de sermos guiados, liderados pelo Espírito Santo de Deus, para trabalharmos em conjunto e nos bem ajustados, ligados um ao outro, com a ajuda do Espírito Santo de Deus e com a ajuda dos irmãos. Um ajuda o outro, porque cada um dá a sua parte em amor, crescendo em amor. E por isso temos de trabalhar em conjunto um com o outro, cooperar, como uma equipe, em união, em unidade, para cumprirmos o grande propósito de Deus para a humanidade, que é o quê? Sermos filhos e filhas de Deus, para ter a glória de Dele, para sermos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Naquele exemplo da história dos leões e das leoas, eles tinham uma visão bem definida, bem clara. Sabiam porquê estavam ali. Para realizar uma meta, trabalhando em conjunto como uma equipe. E por isso, vemos aqui, em tipo de analogia, que é muito importante para nós ficarmos bem focados na nossa visão, para realizar a nossa meta, na nossa vida, trabalhando junto em equipe. E a meta na nossa vida é para sermos filhos e filhas de Deus no reino de Deus. Por isso é que nascemos. Por isso, precisamos saber porquê, o quê e como. Porquê? Começa com o porquê. Porquê que você nasceu? Qual é a sua visão para o futuro? E o que é que você tem que fazer? E como? O que é que você tem que fazer? Qual é a nossa missão? Qual é a missão da Igreja de Deus, que é o corpo de Cristo? Sim, a Igreja de Deus Unida, é parte do corpo de Cristo, que é o organismo espiritual, que é a verdadeira Igreja de Deus. Por isso, a nossa missão na Igreja de Deus Unida é de pregar a boa nova de Jesus Cristo, de que Ele morreu e veio e morreu por nós, para abrir o caminho para nós, e a boa nova do reino de Deus, da qual Ele é o Rei, a todo o mundo como testemunhas. E ao mesmo tempo fazer discípulos daqueles que são chamados por Deus em todas as nações e cuidar desses discípulos. Esta missão, o que nós temos que fazer, o que você e eu temos que fazer, vem das Escrituras, por exemplo, de Mateus 24:14. Mateus 24:14, que diz, Mateus 24:14, será pregado este evangelho do reino de Deus por todo o mundo. Por todo o mundo. A missão da Igreja de Deus Unida é de pregar
a boa nova do reino de Deus por todo o mundo para o quê? Para testemunho a todas as nações. A nossa missão não é para salvar mais almas. A nossa missão é para dar testemunho a estas nações. Então virá o fim. E, queridos irmãos, estamos a fazer esta parte da responsabilidade. Quer dizer que o fim está à porta. Mas também, em Mateus 28, 19 e 20, diz... 28, 19 e 20, começar a ler o versículo 18, Jesus Cristo disse-lhes, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Jesus Cristo tem toda a autoridade, foi dada a Ele. Aliás, Ele já tinha dito isso, vemos em Mateus 11. Tudo foi dado a Ele, tudo foi criado através dEle. Como lemos. Toda a autoridade foi dada a Ele. Por quem? Pelo Pai. Porque essa é a vontade do Pai. Vejam aqui comigo, se faz favor, Mateus 11. Mateus 11. Versículo 25. Por aquele tempo exclamou Jesus, graça te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim é o teu agrado. Esta é a vontade do Pai. E qual é a vontade do Pai? Tudo me foi entregue, disse Jesus Cristo. Tudo já tinha sido entregue a Jesus Cristo. Na verdade, vemos que tudo, desde antes da fundação do tempo, antes da criação do mundo, foi criado através de Jesus Cristo, debaixo da autoridade do Pai. Porque tudo foi entregue a Jesus Cristo. E ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Você não entende quem é o Pai, a não ser que Jesus Cristo abra a vossa mente e faça você entender. Mas diz aqui, toda a autoridade, continuando em Mateus 28, versículo 18, toda a autoridade me foi dada, foi o que Jesus Cristo disse. E, portanto, fazei discípulos de todas as nações, daqueles que estão a ser chamados, porque, como lemos no versículo 14 de Mateus 24, prega o Evangelho como um testemunho, e aqueles que Deus chama, então fazei discípulos. O que quer dizer discípulo? É aquele que está a seguir a Cristo, que está a praticar e a viver a vida da maneira que Cristo nos diz para viver. Batizando-os para dentro, esta palavra vem do grego, quer dizer para dentro deste nome da família, que é o nome da família do Pai, do nome da família do Filho, o nome da família, que é o nome de Deus, que é o nome Pai é Deus, Jesus Cristo é Deus, Filho de Deus, e o Espírito é o Espírito Santo de Deus. O nome desta família está para dentro do corpo de Cristo, da família de Deus. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Isto são os discípulos, aqueles que o seguem. Aqueles que guardam todas as coisas que foi ordenado pelo Verbo, que se fez carne, que é Jesus Cristo. O profeta, que no Sermão do Monte nos deu grandes instruções, por exemplo. E eis que estou convosco todos os dias, até à consumação do século. Tenho que fazer isto até à consumação do século. Então, qual é a nossa missão? A nossa missão, queridos irmãos, a missão de você e a minha missão como membros da Igreja de Deus, isto é o que nós temos que fazer, considerando a visão que temos. A visão é para sermos filhos e filhas de Deus, e para sermos filhos e filhas de Deus temos uma missão nesse caminho. Essa missão
É de pregar a boa nova do reino de Deus como testemunho a todo o mundo e preparar um povo, como está na insígnia da Igreja de Deus Unida. Pregar o Evangelho e preparar um povo. Então como é que eu posso fazer isso? Você pergunta, como é que eu posso fazer isso? Eu não sou ministro. Eu tenho que ser um ministro. Tenho que ir para a estrada e começar a pregar no meio da estrada. É aí que as pessoas ficam confundidas. Ficam muito confundidas. Por exemplo, uma pessoa na igreja, por exemplo, é uma senhora, dona de casa, está a educar filhos, ou é uma viúva, um viúvo, um jovem, um membro jovem solteiro na igreja. Como é que eu posso fazer a minha parte da obra de Deus? Sim, há duas partes para a obra de Deus. Pregar a boa nova do reino de Deus e preparar o povo. Fazer discípulos, preparar o povo. Como é que eu posso fazer mais para essa obra? Como é que eu posso estar mais envolvido nesta obra? Eu não sou um ministro, por isso não fui escolhido para estar a pregar. Não, eu vou-me escolher a mim próprio, eu vou declarar, eu sou um pastor. Não. Não. Os ministros foram chamados, foram escolhidos por Deus. Aliás, por Jesus Cristo, debaixo da guia, da inspiração e da oração com o Pai. É Jesus Cristo que escolheu os seus apóstolos. É Jesus Cristo que escolhe os seus ministros através de outros ministros. Como é que então você e eu, uma dona de casa, um jovem solteiro, pode fazer a obra de Deus? Pregar a boa nova do reino de Deus e preparar um povo. Tem que ir para a estrada, estar no meio da rua, com alto-falante, a gritar e a berrar no meio da estrada? Não. Mateus 5, versículo 14 a 16. Mateus 5. Aqui, Jesus Cristo nos dá uma ideia muito importante. Mateus 5, versículo 14 a 16. Vós sois a luz do mundo. Você tem uma lâmpada aí em sua casa? Perdão. Tem uma lâmpada? O que é que essa lâmpada faz? O que é que a lâmpada faz? Faz barulho. E depois apaga e acende, apaga e acende, apaga e acende? Não. Se a lâmpada está a fazer este barulho, apaga e acende, você tira a lâmpada de fora e põe uma lâmpada nova. E você, como cristão, que tipo de lâmpada é? É uma lâmpada que faz barulho e apaga e acende, apaga e acende? Ou é uma luz calma, que dá boa luz, constante? Que tipo de luz é você? Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Ninguém se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e ilumina a todos os que se encontram na casa. Você não esconde a lâmpada. Quando você alinha a lâmpada, não esconde a lâmpada debaixo. Você, quando acende a lâmpada ou
abre o interruptor para ligar a lâmpada. Geralmente a lâmpada está no teto, para se ver bem, para iluminar o quarto bem. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens. Brilhe. O verbo é brilhar. Não é fazer barulho. As pessoas não entendem isso. Precisamos ir para a estrada e fazer barulho, pregar, pregar. Diz brilhar. Para que vejam. O verbo é ver. Não é ouvir. O verbo é ver, para que vejam as vossas boas obras. As vossas boas obras são para ser vistas, não são para ser ouvidas. Não é palavras, é ações que são boas obras para se ver. São frutos. E assim glorifiquem vosso Pai que está nos céus. O que você está a fazer é o que os outros veem e por isso dão glória a Deus? Vejam um bocadinho mais adiante, no capítulo 7, versículo 15. Capítulo 7, versículo 15. Acautelei-vos dos falsos profetas. Sim, dessas pessoas que são falsas pessoas a dar coisas, informações falsas. Que se apresentam disfarçados em ovelhas. Que se apresentam a vocês disfarçados como é um cristão tão bom. Eu sou uma pessoa tão boa. Disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos, pelas suas obras vos conhecereis. Colhem-se porventura as uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda a árvore boa produz bons frutos, não faz barulho. Produz frutos para se ver e para comer. Porém, a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir bons frutos. Toda a árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Isto é, se você e eu não estamos a produzir bons frutos, mais cedo ou mais tarde vamos ser cortados e lançados ao lago de fogo, que é a segunda morte. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Não é os vão ouvir, vão conhecê-los. Os seus frutos, as suas obras são uma luz do mundo. Vejam Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2. Ele vos deu vida quando vós mortos estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Queridos irmãos, quando pecamos, estamos mortos. Sim, ainda não estamos mortos, mas espiritualmente estamos mortos. Por isso é que não se diz, olha, pregar aos mortos. Os mortos que é os que estão a pecar. Mas Ele nos deu a vida. Quer dizer que paramos de pecar. Não é? Veja, por exemplo, aqui, continuando um bocadinho mais à frente, no versículo 8 a 10. Porque pela graça, vós, sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de nós, é dom de Deus. Não de obras,
para que ninguém se glorie, pois somos feitura do Pai, criados em Cristo, criados em semelhança a Cristo. Para quê? Para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Queridos irmãos, as obras não nos salvam, não nos justificam e, através desse processo de justificação, seremos salvos se nos mantivermos fiéis até ao fim, está claro. Mas as obras não são isto que nos vai salvar. O que nos salva é a graça de Deus e a fé de Jesus Cristo. Não vem de nós. É dom de Deus. Não é nossa fé, é a fé de Jesus Cristo. É a graça de Deus para conosco e de Jesus Cristo para conosco. É um dom. A graça e a fé são dons de Deus. Da família de Deus. Do Pai e do Filho. E por isso, somos salvos pela graça e pela fé. Graça de Deus e fé de Jesus Cristo. Não de obras para que ninguém se glorie. Não de obras. Mas Deus ordenou que devemos fazer obras. Mas o ponto aqui é que o resultado da nossa resposta ao dom de Deus, que é a graça e a fé, é boas obras. Quer dizer, as boas obras seguem, não procedem. Não precedem. Não precedem. As boas obras seguem, não precedem. Entendem? As boas obras são depois o resultado. Mas o que vem à frente é a graça de Deus e a fé de Jesus Cristo, que são dom de Deus para nos salvar. Se está claro, nos mantivermos fiéis até ao fim. Mas nós temos de ter frutos. E, queridos irmãos, precisamos de entender, precisamos dar frutos, ter obras boas. Mas precisamos de entender, ao mesmo tempo, que isto é o que o fruto do Espírito Santo produz em nós, boas obras. Mas o fruto do Espírito Santo é um fruto. Vejam em Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5. Versículo 22 diz: mas o fruto do Espírito Santo, singular, o fruto, não é os frutos. Não quer dizer que um fruto é amor e não tem mais nada. O outro tem alegria e não tem mais nada. O outro tem paz e não tem mais nada. Não. Todas estas 9 características, o amor, a alegria, a paz, esta paciência ou perseverança até ao fim, esta gentileza e bondade, esta fidelidade, esta mansidão e este domínio próprio. Estas 9 características todas são parte deste fruto. Como, por exemplo, um fruto tem várias características. Por exemplo, um pêssego tem certas características. Tem um certo sabor, tem uma certa maneira de sentir, tem um certo semente, tem uma certa cor. Mas só a cor não significa que é um pêssego. Só o sabor não significa que é um pêssego. Tem que ter as outras características todas. E por isso, o fruto do Espírito Santo tem que ter estas 9 características todas. Sim, talvez você e eu, o fruto ainda não esteja maduro, mas temos que crescer neste fruto, é o fruto. E é através deste fruto que
tem estas 9 características todas, porque precisamos de produzir muitos frutos. Vejam também aqui em 1 Pedro, capítulo 3. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15. Antes santificar Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Preparados para responder. O que isso quer dizer? Isso é o que se chama apologética. Isto é defender a nossa fé. Temos de estar preparados a defender a nossa fé quando fazem uma pergunta. Fazendo, versículo 16, todavia com mansidão e temor, com boa consciência, daquilo que falam contra todos vós, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Nós temos que fazer a obra de Deus. E a minha pergunta é: o que é a obra de Deus? Como é que eu posso fazer a obra de Deus? Eu sou uma viúva, eu sou um jovem na igreja, como é que eu posso fazer a obra de Deus? Eu disse que precisamos ser uma luz, esta luz precisa dar frutos. E quando damos frutos, as pessoas do mundo começam a perguntar a nós: mas por que você é diferente? Aí está a oportunidade de dizer a razão da nossa esperança. Para responder a todo aquele que nos pedir razão da esperança que está em vós. E você simplesmente responde a razão da sua esperança. Não vai pregar por meia hora, vai dizer: olha, é por isto que eu acredito em Deus, acredito em Jesus Cristo, e eu tenho que mudar e ser uma pessoa diferente. Por isso é que eu sou assim. Às vezes chega, é o que tudo querem saber, não querem saber mais nada. Mas se quiserem saber mais, vão perguntar mais detalhadamente e depois você responde detalhadamente, de acordo com as suas perguntas. Ora, isto não é pregar. Isto não é estar à frente de uma série de pessoas num púlpito e estar a pregar. Não. Isto é defender a sua fé quando fazerem perguntas a você acerca da razão da sua esperança. Isto é ser uma boa luz e produzir frutos para a glória de Deus, e por isso fazem-lhe uma pergunta. Mas então não diz que devemos profetizar? Vejam comigo, se faz favor, em 1 Coríntios, capítulo 14. 1 Coríntios, capítulo 14. 1 Coríntios, capítulo 14. Seguiu o amor. Sim, há vários benções, dons do Espírito, que o Espírito nos dá. Capacidades. Mas o mais importante é amor. Carinho para com o irmão, porque Deus é amor. E por isso seguiu o amor e procurar com zelo os dons espirituais, as benções que Deus dá a você, as capacidades que você tem, que recebeu especialmente de Deus. Sim, algumas pessoas têm certos talentos mais que outros, espirituais, e uso, conforme Deus o abençoou. Mas não é para estar a pregar e a puxar pela boca abaixo a outras pessoas. Mas principalmente, sigam este dom espiritual de profetizar. O que isso quer dizer? É pregar? Não, são duas palavras diferentes. Pregar é pregar e profetizar é profetizar. Então temos que ler aqui no contexto. Temos que ler aqui no contexto. O que significa? Veja, por exemplo, no versículo 4. O que falam em outra língua, assim mesmo significa. Se você está a falar, por exemplo, em grego ou em francês, à frente de um povo português, alguns podem ser que entendem.
Mas se você, por exemplo, falar em russo, talvez ainda menos entendem. Se você estiver a falar chinês, ainda talvez menos entendem. Se você sabe essa língua, você está-se a edificar a si mesmo, está-se a fazer importante à frente dos outros, porque eu sei mais, eu sei uma língua que você não sabe. Mas o que profetiza edifica a igreja. Edifica a igreja. Isto é o ponto importante. É uma edificação da igreja. Versículo 5. Eu quisera que vós todos falassem em outras línguas. Sim, seria bom que vocês todos fossem multilinguistas e falassem muitas línguas. Muito mais, porém, eu prefiro que vocês profetizasseis. Pois quem profetiza é superior ao que fala em muitas línguas, salvo se forem traduzidas, interpretadas, para que a igreja receba edificação. Aqui está o ponto, a edificação da igreja. Profetizar é uma coisa interna dentro da igreja. Então o que é isso? Vejam aqui um bocadinho mais. Vejam no versículo 24. Porém, se todos profetizarem e entrar algum incrédulo ou indouto, é ele por todos convencido e por todos julgados. Quer dizer, não está a dizer que não podemos profetizar, mas então o que quer dizer profetizar neste contexto? É todos estarmos a pregar na igreja? Não. Aqui um visitante vem e as pessoas estão a profetizar. O que é que isso quer dizer? No contexto estão a declarar as coisas boas de Deus. Estão numa conversa entre irmãos e irmãs, a conversar, numa conversa que seja inspirativa, encorajadora, que levanta o estímulo, que levanta as pessoas, que é uma coisa positiva entre irmãos na igreja, acerca da bondade e da glória de Deus. Neste contexto, na igreja, quando irmãos estão a falar uns com os outros, a conviver uns com os outros, estão a andar, a declarar como Deus os protegeu esta semana, como Deus fez isto por eles esta semana, como isto aconteceu a eles nesta semana, ou ontem, ou quando foi, ou como Deus me protegeu quando quase tive um acidente, quase que morri, e como Deus me protegeu e interveio por mim, ou quando eu estive doente e que fui sarado por Deus. Isto tudo edifica a igreja. É uma edificação mútua de irmãos uns com os outros. Vejam em Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10. Versículo 23. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Isto é quando falamos uns com os outros, estimulamos um ao outro ao amor e às boas obras, estamos a profetizar na igreja, encorajando um ao outro. Não deixemos-nos congregar. Se você tem possibilidade de se congregar com outros irmãos, ou se você não tem, porque vive muito longe de outras pessoas, então telefonem a eles, tenham uma maneira de conversar com eles, mantenham esta oportunidade de conviver. Mas não devemos de deixar estas oportunidades, quando existem, deixá-las passar, como é o costume de alguns. Antes façamos as demonstrações, e tanto quanto mais vedes que o dia se aproxima. Precisamos de um senso de urgência, porque o dia se aproxima. Queridos irmãos, precisamos estar unidos, precisamos estar em paz, unidos em paz. Não é estar assim, olha, fazemos isto quando me apetece. Isto, queridos irmãos, é preparar o povo.
Isto é o que todos nós podemos fazer. Você e eu podemos fazer. Você não precisa ser um ministro para fazer isto. Isto é a obra de Deus. Isto é parte da obra de Deus que está a fazer de você e de mim um filho e uma filha de Deus. E por isso nós estamos a trabalhar em nós próprios para nos afiarmos, para nos ficarmos melhores cristãos, a purificar. Se temos esta esperança em nós, vamos nos purificar. Estamos sendo uma luz, sendo um exemplo. Estamos, por isso, a fazer a obra de Deus. E estamos a preparar-nos, sendo maleáveis e ensináveis por Deus, como a argila, como o barro, a ser formados e aprender. Isto é parte da obra de Deus em nós e na igreja, para nos estimularmos um ao outro no amor, fazendo a obra de Deus, preparando o povo. E, queridos irmãos, isto é igualmente uma parte da obra de Deus, tão importante como pregar a boa nova do reino de Deus como testemunho. Temos de fazer ambos. Isso por isso quer dizer que um jovem, que uma viúva, uma dona de casa, uma pessoa no seu emprego, pode estar igualmente envolvido na obra de Deus, porque estamos a preparar o povo. Estamos a usar o Espírito Santo de Deus para ficarmos melhores cristãos. Estamos no caminho da santificação do Espírito. E assim podemos estar mais envolvidos na obra de Deus, porque isto é parte da obra de Deus. E por isso precisamos estar unidos neste espírito de união. Vejam em João capítulo 17. João capítulo 17. Versículo 20 a 23, quando Jesus Cristo orou. João capítulo 17, na noite em que foi traído, depois do lava-pés e depois dos símbolos da Páscoa do Novo Testamento, João capítulo 17, versículo 20 a 23, disse a eles: não rogo somente por estes, isto é, durante a oração dele ao Pai, à frente dos irmãos, não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vieram a crer em mim por intermédio da sua palavra. A palavra que Jesus Cristo foi a palavra de Deus, que aquele que comunicou a palavra do Pai, que veio do Pai. A fim de que todos sejam um. A fim de que você e eu e todos nós sejamos um. Como é que podemos ser um? Não somos uma pessoa? Quando diz que precisamos de ser um, não quer dizer que sejamos uma pessoa. Quando diz que Deus é um, não está a dizer que Deus é uma pessoa. Não está a dizer que Deus é um ser. Está a dizer que Deus é um, como nós precisamos de ser um. Para que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti. O Pai e o Filho são um. Como nós precisamos ser um com o Pai e com o Filho. Todos nós precisamos estar unidos. Também sejam eles um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu tenho-lhes transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um. Para que vocês e nós e eu, todos nós sejamos um. Como nós, o Pai e o Filho, somos um. O Pai e o Filho são um. Deus é um. Só há um. Deus. Deus é um. Mas não quer dizer que seja um ser. Tal como nós devemos ser um com o Pai e com o Filho.
E depois explica mais claramente, no versículo 23. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados em quê? Na unidade, na união. Queridos irmãos, muitas pessoas fazem grande confusão nisto, que Deus é um, mas nós precisamos ser parte desse um. Jesus Cristo está aqui a orar. Naquele dia, na noite em que foi traído, naquele dia em que ele morreu, que ele deu a sua vida por nós, isto foi o último, digamos assim, o último pedido que ele fez ao Pai, digamos assim. Queridos irmãos, estamos-nos a agarrar ao tronco da árvore e construindo unidade, a união, ou estamos a agarrar pedacinhos de árvores, pedaços de árvore, cadinhos aqui, que depois se partem. E assim causando divisão. Por isso é que precisamos de manter bem focado a nossa visão, que é uma igreja liderada pelo Espírito Santo de Deus, bem ajustada e ligada pelo auxílio de todos os membros, em que cada um coopera a sua parte, crescendo em amor para a igreja cumprir o grande propósito de Deus para a humanidade, para trazer muitos filhos à glória. Essa é a nossa visão. Você tem essa visão? Os leões, quando estavam nesta situação, tinham uma visão bem definida de ir àquele waterback, àquele antílope. Sim, os leões rugem durante a noite, mas quando estão à caça, estão caladinhos. Com a intenção de apanhar você de surpresa. E por isso nós precisamos estar sóbrios e vigilantes, tal como aquele waterback estava sóbrio e vigilante. Sim, aqueles waterback pressentiram o perigo. E então o macho organizou as fêmeas e as criancinhas, os bebés na manada, e então, calmamente, sem fazer barulho, saíram da área na direção oposta de onde estavam as leoas. Não houve pânico. Foi bem coordenado e orquestrado. E este macho veado, digamos assim, guiou-os numa direção, mas ele foi o último e ficou entre a manada e as leoas para proteger. Tomou um último bocado mais de água e partiu com a manada. Por isso diz, em Lucas 21, versículo 34 e 36. Lucas 21, 34 a 36. Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez, das preocupações deste mundo. Ficam distraídos. Não estão a vigiar. E para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente. Porquê? Porque não estão a vigiar. Não estão preparados. Como um laço. Pois já há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face da terra. Esse dia vem. Vem. Vigiai, pois, a todo o tempo, orando para que vocês possam escapar, ou que sejais havidos por dignos para escapar de todas as coisas que têm que suceder e para estar em pé na presença do Filho do Homem.
Queridos irmãos, precisamos ter cuidado com o elemento de surpresa. A Bíblia diz para nós termos cuidado, porque se somos surpreendidos, vamos nos espalhar, então a leoa busca persegue, divide, conquista e vai ao pescoço para matar. Finalmente, o golo final é matança. E por isso, queridos irmãos, precisamos ter cuidado. Temos que ser maleáveis. Temos que seguir a instrução da liderança, porque como aquela manada seguiu a instrução daquele líder, daquele macho. Porque senão vai haver divisão. Vejam, por exemplo, em Judas, capítulo 1. Só há um capítulo. Judas, antes do Apocalipse. Judas, versículo 3. Diz assim: Amados, quando empregava toda a diligência em escrevermos acerca da nossa comum salvação, sim, eu queria escrever acerca da salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, a escrever acerca de outro tema, de outro assunto. E o assunto é: exortando-vos a batalhares diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Esta é a missão da Igreja Deus Unida, de pregar a fé da Igreja primitiva. E por isso sempre buscamos a palavra da Bíblia. Mas vejam então no versículo 19. Mas existem pessoas por aí, estes são os que promovem divisões sensuais. Queridos irmãos, aqueles que estão a causar divisões na igreja são sensuais, são aqueles que não têm o Espírito. A situação é muito séria, queridos irmãos. Vivemos em tempos difíceis. É como aquela parábola que Jesus Cristo disse, olha, o servo iníquo disse, olha, falta muito tempo, não te preocupes, há muito tempo, vamos fazer outras coisas. Queridos irmãos, precisamos de estar vigilantes, acordados e ter um senso de urgência. Segundo Timóteo, capítulo 4, versículo 2. Segundo Timóteo, capítulo 4, versículo 2. Segundo Timóteo, capítulo 4, versículo 2. Prega a palavra. Insta. Isto é, está pronto. Tem um senso de urgência. Tem que estar pronto. Quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. Queridos irmãos, para nós é a mesma coisa. Precisamos ter este senso de urgência. Precisamos estar prontos. Precisamos ter bem focados na nossa visão. A razão por que você e eu nascemos. Porque é que precisamos de fazer a obra de Deus? Ajudar a boca da igreja a pregar o Evangelho da Boa Nova como um testemunho e nós sermos parte dessa ajuda do corpo, daqueles que têm a responsabilidade de ser a boca, porque nem todos nós somos uma boca, alguns somos um dedo, outros somos um pé, outros somos um joelho, outros somos um estômago, outros somos seja lá o que for, outra parte do corpo. Mas nem todos são uma boca. Precisamos de ajudar aqueles que são a boca a fazer a obra de Deus, urgentemente, e precisamos de ajudar na preparação de um povo. E a preparação do povo inclui a você e eu estarmos preparados e prontos.
estarmos a mudar, a transformar a nossa vida para sermos preparados para reinar com Cristo, para fazermos a obra no mundo da manhã, para estarmos preparados agora para servirmos a Cristo no mundo da manhã. Por isso, seja vigilante, seja pronto, seja insta, não adormeça, não esteja envolvido nas coisas mundanas, mas agarre-se ao tronco da árvore, às coisas importantes e não aos arbustos e estas folhazinhas que andam por aí. Tenha um senso de urgência. E, se um dia for à África, não se esqueça de tomar uma oportunidade de ver um safari para aprender algumas dessas lições naturais que Deus nos dá, que têm tanto significado espiritual. Mantenham forte a visão porque é que você está a ser chamado, porque é que você está na Igreja de Deus. E a visão é para você vir a ser um filho e filha de Deus no reino de Deus.